Olá, meu nome é Pedro Rocha e esse é o nosso relatório sobre o Laboratório 4 de MMQ. Bom, meu nome é Pedro Rocha e eu fiz esse trabalho junto com meu colega de grupo José Humberto. Ambos nós fizemos boa parte do trabalho, né? Ele teve a imagem da catenária, ele fez a parte do cálculo de Taylor, eu fiz a parte do cálculo de MMQ e nós discutimos os resultados juntos. Então ambos nós tivemos uma colaboração no trabalho, né? Mas de qualquer forma, para ser mais breve, vamos aqui contemplar o primeiro ponto do nosso trabalho, que é a imagem da catenária. Bom, nós batemos a imagem da catenária, apesar de não ser um fio ideal, e conseguimos ela aqui, né? Dá pra ver que ela realmente é um pouco torta, não é exatamente o fio que nós precisávamos, né? Mas de qualquer forma, ela ainda assim ia ser boa para o nosso experimento. E essa foi a imagem da nossa catenária, e o nosso segundo ponto seria a obtenção dos pontos sobre esta. Pois bem, jogando essa imagem da catenária no Paint, nós conseguimos obter os pontos. Os pontos em pixels nós conseguimos, né? Então eu consegui aqui 10 pontos à direita e à esquerda em pixels, esses aqui são tudo valores em pixels, pontos mais baixos, pontos à esquerda e à direita distribuídos aleatoriamente, e nós conseguimos esses resultados aqui. Pois bem, também há a transformação dos pontos obtidos. O professor pediu que nós fizéssemos algumas transformações, né? E nós conseguimos. A gente teve esses primeiros pontos, e a primeira transformação era um ajuste no eixo Y, de forma a inverter o eixo Y, né? Que ele crescesse de baixo para cima e não de cima para baixo, como no Paint. O segundo ajuste foi um ajuste em X, de forma que nós conseguíssemos ter o ponto mais baixo como um ponto central, e valores à esquerda e à direita dele como valores negativos e positivos. Além de nós também termos dividido, né, os valores dos pontos pelo módulo do ponto mais alto, para poder termos valores variando de -1 a 1. Então nós tivemos aqui. O último ajuste foi o segundo ajuste em Y. Basicamente nós pegamos aquele mesmo valor V de módulo de X e dividimos pelos valores de Y, além de somarmos mais 1 também a ele. De forma a termos uma espécie de mesma escala proporcional, só que com os valores de y começando em 1 e podendo variar até 2, por exemplo. Essas foram as transformações dos pontos, e nós temos depois o quarto ponto, a quarta parte, né, que é o cálculo da série de Taylor da equação da catenária. Bom, no instante que você sabe as derivações simples, né, as derivadas simples, a do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico não são tão complicadas. Então nós temos aqui a equação da catenária, né, e a primeira derivada, por exemplo, seria essa, fazendo a regra da cadeia. A única observação era que ficasse atento à integração, né? Fizesse a derivação. Fizesse a derivada e observasse também para a derivada de dentro. Então surgiam alguns valores como 1 sobre A, né? no nosso cálculo. Mas essa seria aqui a função da catenária, essa aqui seria a sua primeira derivada, a sua segunda, a sua terceira, e fica repetindo isso, né? A função seno e cosseno ficam hiperbólicos, né? Ficam girando. Mas só esse 1 sobre A, esse fator 1 sobre A que foi aparecendo por conta da derivação interna, derivação de dentro. Esse é o nosso polinômio genérico de quarto grau, de Taylor. E assim que nós temos as quatro derivadas, e temos o polinômio de Taylor, basta nós jogarmos, né? E já que o nosso ponto x0 gira em torno de 0, sabemos que o cosseno hiperbólico de 0 é 1 e o seno hiperbólico de 0 é 0, nós jogamos aqui no nosso polinômio de Taylor de quarta ordem. Quando fizemos isso, sabendo também e considerando que o seno hiperbólico de 0 é 0, muitos desses termos vão desaparecer, como esse, por exemplo, ou esse, por exemplo. E assim a nossa conta simplifica bastante, né? E depois de juntar tudo e fazer a simplificação, nós temos que o nosso polinômio de Taylor vai ser esse. A mais B mais 1 sobre 2ax² mais 1 sobre 24a ao cubo x². Eu particularmente obtive um outro resultado muito próximo mesmo. A diferença foi só no a, que estava no denominador, mas eu creio que talvez em uma simplificação mais correta, nós conseguimos obter esse resultado verdadeiramente. Pois bem, fazendo também uma linearização, nós podemos chamar a mais B de A0. E 1 sobre 2a de A1, e 1 sobre 24a ao cubo de A2. E podemos escrever essa equação aqui como y igual a A0 mais A1x² mais A2x². E assim obtemos o que o professor pediu, o que foi pedido pelo relatório. Pois bem, esse foi o cálculo da série de Taylor e sua linearização, né? Agora a implementação e os resultados do MMQ para os dois casos pedidos. O primeiro MMQ era simples, já que nós tínhamos os pontos, e nós sabemos que a aproximação era por parábola, então nós tínhamos aquele ajuste de função, assim, de polinômio, que seria, por exemplo, A0 mais A1x mais A2x². G0, então, seria 1, G1 seria x e G2 seria x². Então a gente fez, né, e fez esse código um pouco mais rústico, mas que é mais como uma calculadora mesmo, para ser um pouco mais simples. E se nós pegarmos ele basicamente multiplica, né, o x... Pegamos ele e jogamos em um compilador, ele calcula para nós, né, o somatório de G0², G0G1, G0G2 e assim toda a parte do MMQ, né, até nós temos o nosso sistema inteiro. Pois bem, calculado isso, usado esse programa, nós tivemos esse sistema aqui
e resolvendo o sistema, né, por qualquer modo, seja por Gauss ou seja por qualquer programa fácil, como a inversa da matriz, né, nós conseguimos aqui os valores de A0, A1 e A2. Obtivendo esses valores, nós jogamos aqui na nossa função, né? E nós tivemos essa função aqui, que foi a nossa função, nosso MMQ primeiro. Pois bem, agora também a implementação do MMQ para a série de Taylor. A série de Taylor foi muito similar. Na verdade, já que nós obtivemos nossa linearização, né, com essa função aqui, então a única diferença é G0 continua o mesmo, 1. Nosso G1 ao invés de ser x é x ao quadrado, e o nosso G2 ao invés de ser x ao quadrado é x à quarta. Então a gente só fez essa mudança no nosso código. Ele ficou um pouco mais grotesco aqui, mas ele ainda assim calcula de forma muito simples tudo o que nós precisamos, né? E se nós jogarmos aqui, ainda com esses pontos x e y, o nosso compilador, né, nosso programa deve trazer os resultados para a gente. Ó, vendo que mudaram aqui os resultados, né? E é justamente isso. Esses são os resultados aqui do somatório de G0 ao quadrado, G0, G1, e assim em diante, até montar todo o nosso sistema. Então, vindo aqui, nós conseguimos aqui esse sistema, né? E com esse sistema, bastava nós resolvermos, né, mais uma vez, e resolvendo, nós obtínhamos os valores de A0, A1 e A2. Já que nós fizemos aquela linearização, então A0 é igual a A mais B, né, do lado de cima, e A1 igual a A sobre 2, e A2 igual a ao cubo sobre 24. Então, a gente tem aqui nossa função, né? E também dá para nós acharmos os valores de A mais B, ou A e B. Bom, A mais B, se A mais B é esse valor, e A sobre 2 é esse valor, então nós podemos montar um sistema e resolvê-lo. Logo, A seria esse resultado, e B teria esse resultado. Mas nós chegamos à conclusão também que se nós usarmos essa equação, em vez da de cima, para poder achar o valor de A teria um segundo valor, e B também teria um segundo valor. A minha expectativa, ou a minha ideia talvez, né, a minha discussão que eu poderia ter, é que talvez por ter valores cúbicos de A, ou talvez por ser umas aproximações não tão precisas, nós talvez obtivemos duas possíveis curvas, ou dois possíveis resultados, né, de A e de B, para montarmos uma equação que satisfizesse, né, os pontos e conseguisse passar por elas. Essa talvez seja a minha interpretação, mas vamos para o próximo passo. Ó, o gráfico sobre a imagem das três curvas obtidas e dos pontos coletados. Bom, o gráfico sobre a imagem eu acabei por não conseguir plotar e tive que fazer os gráficos separadamente das três curvas. Mas olha, esse é o gráfico da catenária, segundo a função da catenária, né, propriamente dita. Esse foi o gráfico do nosso MMQ, que foi uma aproximação por parábola. Dá para ver que ele é um pouco mais grosseiro, né, do que a função da catenária em si, mas ele até observa um pouco pelos nossos pontos, já que a da catenária não observou pelos pontos exatamente, né? Mas a do MMQ observa. Por exemplo, se nós olharmos aqui a nossa catenária, nós conseguimos ver que tem esse ponto esquerdo um pouco maior que esse ponto direito. E aqui existe uma certa curvatura discrepante em relação ao resto da catenária, né? Então, se formos olhar aqui nesse nosso gráfico do MMQ, aproximação por parábola, ele até apresenta isso, né? Ponto esquerdo um pouco maior que o direito. Claro que isso aqui dentro de um intervalo. Então, esse foi o nosso gráfico do nosso MMQ. E esse foi o gráfico de Taylor, que teve já um formato de polinômio de quarto grau, né? Ainda com os nossos pontos e usando aquela nossa função linearizada que nós usamos. Esses foram os três gráficos que nós conseguimos obter, né? E o nosso último ponto era a comparação entre as curvas. Bom, a comparação entre as curvas e os comentários dos possíveis erros, né? A comparação entre as curvas é que a aproximação por uma parábola do nosso MMQ não foi assim tão precisa, né? Mas ele ainda se observou pelos pontos e fez uma aproximação própria dele, né? Já que nós usamos uma aproximação de parábola. A aproximação de Taylor já foi melhor do que uma catenária, né? Mas ainda distante, talvez, da catenária real. Os possíveis erros provavelmente foram por causa da nossa... Ou os possíveis erros que a gente pode destacar aqui foram por causa do nosso formato irregular, da nossa catenária, né? Assim como também algumas aproximações de valores nos nossos cálculos. De qualquer forma, esses foram os nossos 7 pontos contemplados e esses foram os nossos gráficos e programas utilizados. E aqui se encerra. Muito obrigado.